Aleluia, o Senhor é bom. Pode fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui essa noite. Te damos graças por essa oportunidade, por esse privilégio que temos, Pai, de te adorar, de levantar as nossas mãos diante do Senhor, de glorificar e exaltar ao teu santo nome. Te damos graças pela oportunidade que temos agora de compartilharmos a palavra, de falarmos a tua palavra, essas verdades poderosas que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos direcionado por meio da tua palavra, e nós te damos graças. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essas quintas da visão. Obrigado por um tempo de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento da tua palavra, chegando, crescendo cada dia mais em nós. Obrigado, Pai, por semanas poderosas, conhecendo a tua palavra. Eu creio, ó Pai, mais vidas chegando, mais vidas chegando, mais vidas chegando a este lugar, sendo alimentadas com a palavra, conhecendo a tua palavra. A tua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. E queremos ser libertos, queremos ser livres de todo aprisionamento, de toda mentira, de todo sofisma. Queremos entender a tua palavra, queremos fluir plenamente na tua palavra, Pai, e que toda honra seja dada a ti, toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por essa poderosa oportunidade, em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus nos instrui, nos traz entendimento, compreensão, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e para realizar também através de nós. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Obrigado, queridos. O Senhor é bom, amém. Alguém pode olhar para mim o significado da palavra visão? Pergunta para o Google o que ele diz sobre a palavra visão. Vai ter alguns significados. Ato ou efeito de ver. O que mais? Tem algum outro significado? Procura aí, tem algum outro significado da palavra. É a percepção das possibilidades e significados de cada coisa. Amém. E sabe que o Senhor nos deu uma visão? Ele nos deu uma visão. Sabe, o Senhor nos sinaliza, nos mostra coisas que nós temos nele. Ele nos mostra objetivos que Ele tem para nós. A visão, quando nós temos uma visão a respeito de algo, nós olhamos para isso, olhamos para essa visão, ela é um norte, ela nos dá um direcionamento, e ainda que haja intempéries no meio do caminho, nós prosseguiremos firmados, porque existe uma visão. E essa visão não se trata daquilo que é natural, não se trata daquilo que os nossos olhos naturais, a nossa percepção natural pode entender. Amém? E eu quero compartilhar essas semanas que nós falaremos, colocamos esse título, Quintas, de quinta-feira, Quintas da Visão, que nós vamos falar a respeito da palavra de Deus e a respeito da visão do ministério Verbo da Vida. Irmãos, entenda o seguinte, não é nada demais, é tudo que está na palavra, amém? Nós vamos falar da palavra, vamos pregar a palavra, os temas estão dentro da palavra. Então nós retiramos aqui da palavra para falarmos desses temas. Aqui, mas Quintas da Visão, esse sentido de visão do Ministério Verbo da Vida é uma visão que o Senhor tem nos dado. Existem pessoas que acreditam que Deus coloca enfermidade, que Deus ensina com a enfermidade. Nós sabemos pela palavra que não é assim. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós já fomos curados e não adoecidos por Deus, amém? Então isso é uma visão que nós temos a respeito de cura, e a nossa visão está baseada na palavra, amém? Então serão 10 semanas, se não estou equivocado, 10 semanas nesse tema, Quintas da Visão, e nós falaremos sobre assuntos diversos. Amém? E no primeiro tema que nós falaremos hoje, diga comigo, nós cremos nas Escrituras.
Aleluia. Nós cremos nas Escrituras e nós vamos falar a respeito das Escrituras. Amém? Aleluia. Sabe, a Bíblia ela é a palavra inspirada por Deus. Ela é um produto de homens santos, homens que foram guiados por Deus, homens que foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para escreverem. Homens que vieram trazer aquilo que Deus estava estabelecendo, aquilo que ele estava estabelecendo através da antiga aliança, porque Deus começou a trabalhar na humanidade, conduzindo a humanidade para aquilo que ele tinha, para o seu plano, lá desde a antiga aliança. Amém? A antiga aliança, a palavra diz que ela era uma sombra das coisas que viriam. Então, a gente se apega, a gente tem base, a gente entende a nova aliança, aquilo que é para a igreja através do Novo Testamento. As cartas de Paulo, principalmente, que compõem a maior parte do Novo Testamento, são os ensinamentos de Deus para nós. Mas não podemos ignorar a antiga aliança, o Antigo Testamento, que traz bases, nos traz entendimento de coisas que aconteceram em Cristo Jesus. Amém? E a Bíblia, irmãos, ela levou aproximadamente 1.500, 1.600 anos para ser escrita. E é muito interessante, eu vou usar essa palavra, mas na verdade é algo poderoso, sobrenatural, nós vemos que coisas que foram escritas por homens inspirados por Deus na antiga aliança, centenas de anos antes de Cristo, homens escreveram coisas que homens que nem os viram, escreveram, confirmando isso anos depois, 1.600 anos depois. Detalhes, coisas que você olha assim, isso aqui não tem como as pessoas terem combinado, todas terem falado a mesma coisa, mas nós vemos que é uma inspiração verdadeiramente de Deus para que esses homens pudessem escrever. Então, na Bíblia não há contradições, a Bíblia não se contradiz, ela não vai contra ela mesma, mas cada texto vai complementando, vai nos dando um entendimento daquilo que Deus tem para nós. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Aleluia. Sabe, esses homens eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós acreditamos na Bíblia como um guia infalível, para a nossa vida, como uma doutrina que nós precisamos seguir. Então, abra aí, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre ela mesma. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que eu falei sobre doença? Algumas pessoas acreditam que Deus coloca a doença, mas nós entendemos já pela palavra que não. Porque a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Ela é útil para nos repreender. Ela é útil para nos corrigir. Então Deus vai nos corrigir por meio da palavra. Deus vai nos corrigir, vai nos admoestar através da sua palavra. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela estava andando em pecado, e aí ela caiu enferma, e não sei o quê, aí depois ela se arrependeu, e Deus curou, e hoje ela está servindo ao Senhor, ela é pastor, ela é profeta, Irmãos, ela veio pela dor, como o povo diz, porque ela quis. Porque a palavra, antes de qualquer coisa, estava corrigindo. Antes de qualquer coisa, estava nos ensinando a andar em uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Ah, então por que ela adoeceu? Deu lugar à carne, deu lugar para o diabo vem para destruir. Deus, pela sua misericórdia, foi lá e restaurou a vida dela. Eu conheço pessoas assim. Mas não é porque, se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor porque quer, não porque Deus quer assim. Amém? Então a Bíblia diz que toda a Escritura, está falando da palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como é que eu vou ser melhor com a minha esposa? Olhando para a palavra. Aprendendo a honrar, aprendendo a respeitar, aprendendo a me entregar ou a defendê-la como Cristo se entregou e defendeu a igreja. A palavra de Deus diz.
Como é que minha esposa vai me tratar? A palavra de Deus diz. Ah, o amor. Como é que a gente vai andar no casamento? Jesus ensinou, perdoando. Mas quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. É possível que sua esposa está errando tanto assim, misericórdia. Se nós olharmos para a palavra, irmãos, a gente vai evitar tanto desgaste. Tanto desgaste. Eu voltei, agora meu casamento é bom, porque a gente passou uma fase difícil e Deus nos ensinou. Que conversa. Se tivesse olhado para a palavra antes de passar a fase difícil, tinha vivido um casamento maravilhoso. Não, pastor, mas quem é que não tem problema? Claro que nós temos problema, porque a gente anda na carne muitas vezes. Porque se a gente fosse um santo, olha, vamos, antes de casarmos, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra e vamos praticar a palavra, irmãos, não ia ter briga não. Não ia ter briga não. Não, pastor, mas as pessoas brigam porque as pessoas são diferentes. Sim, as pessoas são diferentes, mas a palavra nos ensina a sermos pacientes, perdoadores, longânimos. Sabe aquela pessoa que está errando, você, ao invés de cortar a cabeça, você é longânimo, você dá uma nova oportunidade, dá uma nova chance, você ama, você perdoa. Aí a palavra, se a gente praticasse tudo isso, irmãos, não teríamos problema no casamento, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, nada disso. Mas a gente ainda não tem essa perfeição toda, a gente erra, mas não é por falta de instrução, porque a palavra nos ensina. Amém? Então a palavra é inspirada para nos orientar, para nos instruir na justiça. 1 Tessalonicenses no capítulo 2, por favor. 1 Tessalonicenses 2:13. Alguém joga esse relógio no chão, Everaldo? Pelo amor de Deus. Correria esse relógio. Apressado. Ó, todo o primeiro parágrafo ainda. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Às vezes a gente passa ali lendo rápido os textos bíblicos, mas a palavra ela fala da própria palavra. Tendo nós incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, vírgula, que é de Deus, vírgula, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é. O que ela é em verdade? A palavra de Deus. Como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus opera em mim, opera em você, se nós crermos. Com efeito, está operando eficazmente. Sabe, irmãos, a gente quer, eu preciso ser melhor, Deus faz alguma coisa na minha vida. A primeira coisa que quem vai fazer sou eu e você, é nos enchermos da palavra de Deus. E essa palavra em nós, ela vai operar eficazmente. A palavra de Deus em nós é o que vai trazer resultados. Sabe, a Bíblia não é um texto, não é um livro que a gente gosta de contar uma história durante o culto. A Bíblia não é um texto poético, inspirativo, para a gente ler coisas bonitas e ficar uma sensação boa. Não, a Bíblia é o ensinamento vindo da parte de Deus, é a doutrina de Cristo, é Deus falando comigo e com você, nos ensinando, nos orientando, nos advertindo, nos mostrando como nós devemos andar. E a Bíblia diz que essa palavra vai operar eficazmente, de uma forma eficaz, vai operar de uma maneira que traz resultados. Vai operar de uma maneira que traz resultados. Quando você e eu pensamos na palavra de Deus, e aí eu gosto de falar muito de relacionamento, quem é casado entende, os jovens que não são casados aprende, amém? Já vai ficando ligado, porque relacionamento, irmãos, os adultos que não são casados, almejem, amém? Porque relacionamento humano, por causa da nossa natureza humana, por causa, às vezes, da carnalidade, é uma coisa meio complexa.
Mas se nós olharmos para a palavra, irmãos, sabe aquele sonho? Eu quero ter um casamento maravilhoso, eu quero viver feliz, sabe, a gente sentar, compartilhar de coisas, e a gente se comunicar, a gente conversar, aquela coisa tão romântica, tão sonhada, maravilhosa, que muitos casos ele fala, meu amigo, isso aí é só sonho. Quando você casar, você vai ver a realidade. A realidade precisa ser a realidade da palavra, uma vida de amor, uma vida de perdão, porque nós vamos errar com o nosso cônjuge. Agora, cabe ao nosso cônjuge olhar para a gente e dizer, querido, aleluia, Deus é bom, Pai, obrigado, Ele vai melhorar. E aí o nosso cônjuge já, está perdoado, está perdoada. Aí nós vamos andar na palavra, nós vamos viver a palavra. Essa palavra, ela vai operar aquela vida romântica que você quer. Ela vai operar de maneira eficaz aquele relacionamento maravilhoso. Aquele relacionamento perfeito. Não é por causa de mim, não é por causa de você, mas por causa da prática da palavra em nós, que vai causar um efeito, uma eficácia. É a palavra, irmãos. Então, por que nós devemos ler a palavra? A palavra, a Bíblia, é o livro que o pastor fala um texto, faz um sermão, né? Faz um sermão todo domingo. Não é, a palavra é aquilo que você e eu precisamos ler todos os dias e nos alimentarmos com ela. Amém? Deixa eu correr. Aleluia. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A nossa sabedoria, irmãos, está na palavra de Deus. Porque, nossa, a pessoa olha assim, Enio, você é tão tranquilo, você é tão sossegado, você é uma pessoa tão, transmite uma luz. Você é um homem tão sábio. Por quê, irmãos? Porque anda na palavra. Porque pratica a palavra. Porque porque não dá vontade de botar a mão no pescoço de um? Não, dá vontade. Só que aí ele... A tua palavra diz, Senhor Deus, que o teu Espírito habita em mim. Que eu tenho domínio próprio. Então eu não vou falar besteira. Eu não vou fazer besteira. Porque eu tenho domínio próprio. Eu não vou agir por impulso. Aí as pessoas vão olhar para você e vão assim, rapaz, como você é sábio. Como você sempre tem uma palavra boa. Claro, sempre tem uma palavra amiga, né, pastor Joselito? Sempre tem uma... Rapaz, eu gosto de falar com o pastor Zé Carlos, ele sempre tem uma palavra amiga. Por quê? Porque está se enchendo de uma palavra amiga. Que no meio da sua pressão, da adversidade, vai dizer, ei, o Senhor é o teu pastor, Ele diz que nada vai te faltar. Ele está te guardando. Amém? Aleluia, o Senhor é bom, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Sabe o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia, a palavra Bíblia, a Bíblia é uma coleção de livros, amém? Bíblia é uma coleção de livros, mas no nosso sentido, o que a gente se usa mais é a Bíblia Sagrada, a Bíblia cristã, é uma coleção de livros cristãos, de livros sagrados, inspirados por Deus. Então, a Bíblia, a Bíblia que nós conhecemos, como eu falei, a palavra Bíblia por si só é uma coleção de livros, poderia ser uma coleção de vários livros. Mas essa Bíblia que nós sempre falamos, a Bíblia Sagrada, é uma coleção de livros cristãos, que nos inspiram, que nos falam de fé. Amém? E a Bíblia, ela é um registro infalível da palavra de Deus. Como eu falei no início, ela é infalível. Se você olhar a Bíblia do Antigo Testamento, para homens que escreveram agora, para homens que escreveram 1000 anos depois, nós vamos ver que há uma plena convicção, uma plena conexão da palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Deus eterno, aquele que inspirou lá no início. Ele não se esqueceu daquilo que ele falou, e quando ele inspirou homens 1000 anos, 1600 anos depois, ele sabia exatamente aquilo que ele tinha falado, quem ele era, e como ele se move, e como ele faz. Então a inspiração vem da parte de Deus, e o Deus é infalível. A palavra de Deus é a inerrante palavra de Deus, é inspirada por Deus, e ela carrega esse poder. E essa inspiração, ela vem pelo Espírito Santo.
Amém? Eu vou focar nisso aqui. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Nós vamos ler rapidamente alguns textos. 2 Samuel 23, 2. Está gravando aí, Tiagão? Pronto, então está gravando. Você pode pegar depois esses textos, vai lá no YouTube, ouve de novo e anota esses textos, vai lendo com mais tranquilidade. 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Então não era o homem falando, era o Espírito de Deus falando através de homens. Ainda hoje, Deus pode falar através de você. Amém? Mateus capítulo 22, verso 43. Aleluia. Mateus 22, 43. Diz: replicou-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. Como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Volta lá, no 43. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. Ele diz: como pois Davi, chama-lhe Senhor. E aí nós vamos para outros textos que vão complementar esse. Atos 1,16. Aleluia. Atos 1,16 diz: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, como convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas. Lá atrás, o Espírito Santo falou através da boca de Davi, coisas a respeito de Judas, que iriam acontecer anos, muitos anos, centenas de anos depois. Então o Espírito Santo é quem inspira o homem. O Espírito Santo é quem nos traz a inspiração. Vai para o capítulo 4, por favor. Ainda de Atos, capítulo 4, verso 24. Aleluia. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Está dizendo que Deus falou, o Espírito de Deus falou lá para Davi a respeito dessas coisas que iriam acontecer. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor, Deus, e o seu ungido, Cristo. Davi havia profetizado isso milhares de anos antes e se cumpriu em Cristo Jesus. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que Davi falou, por isso que está lá nos Salmos falando sobre isso. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo e por isso que se manifestou como foi falado pelo rei Davi. Capítulo 28, ainda de Atos, capítulo 28, verso 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se Paulo. Acho que não estão. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. O apóstolo Paulo está falando, volta lá no 25, a respeito de algo que havia sido profetizado, falado por intermédio de Isaías, do profeta Isaías. O bem falou o Espírito a vossos pais por intermédio do profeta. Ele está dizendo que o profeta falou
A verdade, aquilo que o profeta falou foi inspirado pelo Espírito a respeito de coisas que estavam, do 26, a respeito de coisas que estavam acontecendo ali naquele tempo, que o povo ouviria e não entenderia, eles veriam, mas não perceberiam. Foi o que aconteceu, eles ouviram Jesus falando, mas eles não entenderam. Eles viram Jesus, mas não perceberam que ele era Jesus, o Cristo, o Messias. Então a própria palavra lá, muito tempo antes, inspirada pelo Espírito de Deus, o profeta Isaías havia profetizado o que aconteceu e que Paulo estava nesse momento falando a respeito. Hebreus capítulo 3, verso 7. Aleluia. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Volta lá no 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Vários textos nos mostrando que é o Espírito Santo que falava, era o Espírito Santo que falava ao coração desses homens, desde o rei, do profeta, e trazia inspirações de coisas que iriam acontecer. Vai para o capítulo 9, Tiagão, por favor. 9, 6 de Hebreus. Irmãos, é uma ministração simples e, entre aspas, repetitivas de textos, para que você entenda, para que você veja vários textos na Bíblia que mostra que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Vários textos, várias coisas que foram ditas estão na Bíblia, foram trazidas pelo Espírito de Deus. Amém? Então, nós não vamos encher de vários tópicos, várias coisas, mas é mostrando a própria palavra, respaldando a palavra de que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso nós cremos na palavra, porque nós vemos que vários textos vão corroborar com o mesmo tema, o mesmo assunto. Hebreus capítulo 9, verso 6 diz: ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Volta lá o 6 para mim, vou ler de novo. Depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, no segundo lugar, o santo dos santos, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, porque oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Querendo a dar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem instruía, o Espírito Santo é quem mostrava, o Espírito Santo é quem sinalizava coisas futuras que ainda iriam se manifestar e que hoje, pela palavra, nós vemos que já se manifestaram. Então nós vamos ver sempre o Espírito Santo como um agente principal de inspiração. Próximo capítulo, 10, 15 de Hebreus, 10, 15, Hebreus 10, 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, pois depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está falando, volta no 16, está falando aqui algo sobre a nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles.
depois daqueles dias, depois da antiga aliança, depois de todo o passado, depois da manifestação de Cristo Jesus, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis. Hoje as leis de Cristo não estão nas pedras, não estão nas tábuas, mas elas precisam estar em nosso coração. E sobre a sua mente as inscreverei. Sobre a sua mente as inscreverei. O próprio Deus sempre falando de coisas futuras, através do Espírito Santo, e coisas que nós já sabemos que se manifestaram. Hoje nós temos a vida de Cristo. Foi nos tirado aquele coração de pedra e nos dado um coração de carne. O Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? 2 Timóteo, 1 Pedro 1,10, quer dizer. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Volta o 8. Volta. Agora o 6. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ou seja, a vossa fé é muito mais preciosa, mesmo mais preciosa do que um ouro que passou, foi apurada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais. Ou seja, que a sua fé cresça em Cristo Jesus, o Jesus que você não viu, mas que você ama, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Avança, pode avançar. Até me desconcentrei aqui na água. Da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação, dessa salvação, nossa fé em Cristo Jesus, uma fé que é mais pura do que o ouro que foi refinado. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. Diga, antiga aliança. Quando nós falamos dos profetas, está falando lá da antiga aliança, amém? E os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Está dizendo que esses profetas, eles indagaram, eles profetizaram acerca da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós vivemos o tempo da graça, onde antes era olho por olho, dente por dente. Errou, muitas vezes era julgado na hora. Hoje nós vemos quantas pessoas às vezes fazendo barbaridade, a gente fala, meu Deus, uma pessoa fazendo isso, mas há uma graça de Deus, não para ela pecar, não para ela errar, mas uma graça que permite, que dá oportunidade do homem se arrepender. E isso que nós vivemos hoje, foi profetizado pelos profetas, lá atrás, muito antes de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos orientou, nos mostrou todas essas coisas, e essas coisas se manifestaram. A palavra é a inerrante palavra, infalível palavra de Deus. Aleluia. É a infalível palavra de Deus, irmãos. Por isso que nós andamos pela palavra, por isso que nós cremos na palavra, porque quando nós olhamos a palavra toda, nós vamos ver que ela se completa, ela se confirma. Se você fizer uma pesquisa na internet, uma pesquisa simples, nós vamos ver a ciência comprovando, apesar de que Deus não precisa da ciência para comprovar isso, mas a própria ciência comprovando coisas que estão escritas na Bíblia, e a ciência comprovando que elas aconteceram, que elas existiram. Fatos históricos, fatos bíblicos são comprovados, muitos deles são comprovados pela ciência, com aquelas pesquisas de carbono, vão identificar a data, vão identificar a época, vão identificar que verdadeiramente isso aconteceu.
Então a Bíblia é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Por isso nós caminhamos na palavra, por isso nós olhamos para a palavra, por isso nós nos firmamos nessa palavra. E nós cremos na palavra porque ela é poderosa. É algo que naturalmente homem nenhum poderia fazer, poderia escrever. Naturalmente ninguém poderia fazer um livro desse. 1.600 anos, um lapso temporal tão grande. Diga comigo, só pode ser Deus. Hã? Só pela revelação do Espírito. Hã? Em 3 línguas diferentes. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e no grego. O 12, põe o 12 aí. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Essas coisas essas que anjos anelam para escutar, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O Evangelho é depois de Cristo. A mesma inspiração, o mesmo Espírito que inspirou o homem na antiga aliança, foi aquele que inspirou e inspira na nova aliança, e inspira a mim e inspira a você, a ter uma vida aqui em Deus, a uma vida santa que agrada ao Senhor. Amém? Então, por que nós cremos na Bíblia? Como a Bíblia, ela por si só, ela comprova a sua existência, a sua eficácia, o seu poder. Não há falhas, não há erros na Bíblia. Não há tempo para a gente falar, mas existem textos que você vai ler, você vai falar, mas esse aqui parece que está contradizendo aquele. Você precisa entender tudo o contexto. Mas se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que não existe essa contradição. A Bíblia não se contradiz. Amém? Então esse é o nosso primeiro tema hoje, no que cremos. Cremos na Bíblia, cremos nas Sagradas Escrituras. Aleluia, diga comigo, eu creio na Bíblia, a Sagrada Escritura de Deus para a humanidade. Por ela eu vou andar, por ela eu vou viver, por ela eu vou alcançar o mundo. Aleluia. A nossa base é a palavra de Deus. Nós vamos alcançar pessoas com a palavra de Deus. Vamos ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. E vamos viver e caminhar pela palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Se você, não vou falar disso hoje, mas eu vou disponibilizar depois lá no nosso grupo uma pequena divisão, uma pequena estrutura da Bíblia para que você possa entender. A Bíblia ela foi escrita com alguns livros, divididos em Antigo Testamento, Novo Testamento, e aí nós temos os primeiros livros, o Pentateuco, nós temos livros proféticos, livros históricos, e aí eu não vou falar disso, fica livros poéticos, enfim, eu não vou falar sobre isso porque vai demandar mais tempo. Profeta maior, profeta menor, e por aí vai. O povo quer que eu fale, peraí, eu vou até às 10, hein? Então depois eu vou colocar essa divisão para que você possa dar uma olhada, se você não teve a curiosidade, ou nunca viu, você vai ver essa divisão da Bíblia, falar um pouco, está bem explicadinha ali, de forma bem sucinta. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Deus é bom, irmãos, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, cuidado da sua família. Amém. E sabe, eu quero estimular você mais uma vez, estejam aqui todos os cultos de quinta-feira. Enio, pode ficar tranquilo, pode deixar aí. Já vou encerrar. Estejam aqui, sabe, nossos cultos de quinta-feira, estejam aqui, tragam pessoas, convidem irmãos para ouvirem a palavra de Deus, para entenderem. Porque quando nós estamos falando aqui, vamos falar sobre a visão, princípios da visão do verbo da vida, naquilo que nós cremos. Mas nós cremos na palavra, então nós estaremos falando da palavra. Nós vamos falar sobre
a Trindade, nós cremos na Trindade, sobre o homem, a queda e a redenção do homem, juízo eterno, nós sabemos que existe inferno, novo nascimento, batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, santificação, cura divina, cremos na família, cremos na ressurreição dos justos e na volta de nosso Senhor, cremos no inferno e no castigo eterno, todos esses temas nós vamos tratar ao longo dessas semanas. E diga assim: eu vou terminar o ano de 2024 com maior conhecimento na palavra, com maior tempo de oração, com a vida de crescimento, de ousadia, para viver um 2025 e toda a minha vida de forma mais intensa em Deus. Aleluia. Sabe, queridos, venha orar, venha estudar a palavra, venha congregar. Nós estamos como dizia um amigo meu, nós estamos numa pegada nervosa. Nós estamos numa pegada nervosa, irmãos, na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. E deixa eu te falar, não fique olhando para a gente com cara de jumento. Sabe aquela cara, tipo, todo mundo Fernando, e aquele ano, final do ano, e a gente celebrando, e não sei o que eles estão tão felizes. Esse ano foi tão difícil, esse ano foi tão pesado. Claro, sem a palavra e sem o Espírito, meu amigo, você vai se arrastar até. Você precisa terminar esse ano afogueado, cheio do poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que essa música não seja apenas uma música para a gente cantar antes de começar o culto. Sabe, Espírito Santo, vem, me incendeia e me encho de ti, me encho de ti. Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Que o seu coração, o meu coração seja um altar de adoração ao Senhor. Que a gente possa ouvir a voz do Senhor, ouvir um som vindo do céu, aquele som poderoso, aquele som que muda coisas, que transforma a nossa vida, que impacta a nossa vida, que faz o nosso 2024 ser poderoso. Sejamos intensos, vai ser poderoso. 2024 vai terminar como o melhor ano da sua vida. Aleluia! Cheios da palavra, cheios do Espírito. Creia e surpreenda-se. Aleluia! Busque o reino do Senhor, os céus em primeiro lugar. Aleluia! Aleluia! Vai ser só o pipoco do trovão, não é não? Aleluia! Quando você falou, vai cair um raio, raio é energia, irmão. Vai cair tanto raio na sua cabeça, você vai terminar esse ano energizado, cheio de ousadia e cheio de resultado em Deus, irmãos. Aleluia, e deixa eu te falar, as suas finanças serão impactadas, a sua casa será impactada e a sua vida espiritual será impactada. Você vai ser um crente melhor, não vai ser um crente mais ou menos, com vergonha de Cristo Jesus, com vergonha de falar a palavra. Quando as pessoas olharem, você é diferente, eu sou cheio da palavra, eu sou cheio do Espírito, oh aleluia, e as pessoas vão querer tudo aquilo que você tem, amém? Aleluia, Pai, te damos graças por esse tempo, por essa igreja poderosa, intensa no Senhor, Pai. Homens e mulheres cheios de ousadia, cheios do Teu Espírito e cheios da palavra. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus.